Aleluia. Boa noite, Betânia. Graça e paz da parte do Altíssimo, amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar ao Rei. Se tiver alguém do seu lado, um abração bem gostoso. Boa noite, meu irmão. Graça e paz da parte do Altíssimo, que Ele te abençoe, que Ele te alcance com a sua graça, bondade, misericórdia. Te abençoe muito, muito nessa noite, no nome de Jesus. A nossa gotinha de hoje, ela vem de um videozinho que a gente já passou aqui, numa gotinha, alguns anos atrás. Aí eu recebi um e-mail de alguém lá de Curitiba, hoje, assim, ela respondi uns 200 e-mails hoje. Já terminei o estudo cedo e fui responder e-mails. E um deles era do rapaz que viu essa gotinha. E depois de ver o vídeo, você vai ver de novo, ele disse assim: pastor, eu nunca serei evangélico na minha vida. Ele falou lá um monte de coisa. Aí ele fez alusão à gotinha, a esse vídeo. Ele disse: porque eu não serei evangélico, porque eu nunca me negaria jamais. Se alguém quer vir após mim, negue-se. Ele está dizendo: eu nunca me negaria jamais. E à luz do vídeo da sua gotinha, se esse cãozinho tivesse se negado, certamente ele ia dormir com fome. Que bom que o cãozinho não se negou. Pode sentar, veja o videozinho do cãozinho. É só isso aí, 1 minuto e 13 mesmo. Você viu um cãozinho encarando quantos leões? 3. Quem venceu? O cãozinho. Aí o cara fez a análise e falou assim: se esse cãozinho se negasse, quem dormiria com fome era ele, não os leões. Aí eu falei: vamos conversar? Bota o versículo aí, só para a gente lembrar, que é... Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lembrando que Jesus não disse para qualquer um, ele disse para os discípulos. Ou seja, alguém que já tinha tido uma experiência de fé com ele. Então, uma vez que você já sabe quem sou, por causa da revelação, antes de seguir-me, negue-se. Então, tira o teu eu de cena. Aí o cara lá de Curitiba diz: se o cachorro tivesse feito isso, ele teria dormido com fome. Então eu nunca seria evangélico, pastor. Aí eu falei: tá bom. Aí eu respondi para ele exatamente o que está aqui. Primeiro, só quem conhece a Jesus pode negar-se de fato. Então qualquer um que diz assim: eu jamais me negaria, porque você nunca conheceu Jesus. Porque para quem conheceu Jesus, entre colocar Jesus no centro da vida e o si mesmo, qualquer um que conheceu Jesus, diga: eu prefiro Jesus do que a mim mesmo. Sim ou não? Você prefere ser o gestor da sua vida ou entregar a sua vida para Jesus gestar? Pelo amor de Deus. Então, o negar-se não é uma opção de qualquer um. É só para quem passou pelo discipulado. Disse aos seus discípulos. Então, quem observa a fala do Cristo sem ter passado pela palavra do Cristo, analisa algo que não pode, porque o poder da palavra só é poder da palavra quando praticada no sujeito que é a lei. Senão é uma fala como qualquer outra, é um gibi.
Então, quando é que a palavra de Deus vira palavra? Quando diz lá, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ela só vira palavra quando eu vou lá e amo. Quando é que a palavra vira palavra? Quando o marido ouve a palavra dizendo, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. Ela só vira palavra quando eu vou lá e amo. Submetam-se às suas e seus maridos. Só quando eu vou lá e me submeto. Enquanto está escrito, ama, eu não amo, isso aqui é uma gibi. Enquanto diz, submetei-vos, eu não me submeto, é gibi. Agora, quando eu declaro o senhorio de Jesus e viro discípulo, isso tudo encontra sentido em mim, e em mim há o desejo incompreensível de praticar isso. E a gente está dizendo, uma vez que você já tem esse desejo de praticar a palavra, algo com que você não se identificava antes de Cristo passar por você, uma vez que você tem esse desejo, para você conseguir fazê-lo, é negando-se a si mesmo. Porque há uma área em você que não vai se submeter a isso jamais. Então, o negar-se não é para qualquer um. Então, ninguém se torna evangélico porque quer. Você não aceita Jesus, é Jesus quem te aceita. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então eu creio porque Ele quis que eu cresça, e eu louvo ao Senhor por isso. E quando a gente crê, a gente se nega. Por que que só quem passou pela experiência com Cristo pode negar-se de fato? Porque, além disso, só quem de fato está debaixo da luz de Deus consegue se enxergar. Você já me pregar sobre isso aqui. Quando a luz de Cristo nos ilumina, né, a gente está debaixo da luz de Cristo, assim, bem debaixão mesmo. A primeira coisa que a luz de Cristo faz é me apresentar a mim, aí eu passo a me enxergar. Quando eu me enxergo, da nossa boca só sai o que saiu da boca de Isaías, ai de mim. Sou um homem de impuro lábio, sou um homem que habito no meio do povo de impuro lábios, ou seja, eu sou o resultado do encontro com a minha geração. Um homem de impuro lábios porque habito no meio do povo de impuro lábios. Ou seja, eu sou o reflexo dessa desgraça toda que está na sociedade. Essa desgraça que a gente vê na sociedade é desgraça porque eu faço parte dela. E a minha vida está como está porque eu faço parte dessa desgraça que é a sociedade. Então a gente se enxerga. Quando a gente se enxerga, de fato, porque a luz de Deus iluminou o nosso caminho, então a gente diz, pelo amor de Deus, me livra disso, Pai. Porque enquanto o sujeito diz, sabe com quem já está falando? Não se enxerga. Quando o sujeito diz, eu sou melhor do que você, não se enxerga. Quando o sujeito pensa que é melhor porque tem algo maior, não se enxerga. É como aquele texto, né, que diz que importa que ele cresça e eu diminua. É necessário, não é uma suposição não. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí a pergunta é, por que eu tenho que diminuir, pastor? Porque eu sou um egoísta. Porque eu sou um exibicionista, eu sou invejoso. Porque eu sou mau caráter, eu sou maledicente, eu sou dissimulado, eu sou um desistente, sou frágil, eu sou ingrato. Então, quanto menos de mim em mim, menos esses frutos do que em mim habita, reverbera na minha história. Então, quanto menos de mim em mim, mais de Deus em mim. Quanto mais de Deus em mim, menos das minhas podridões frutificam em mim. Então, por que eu tenho que sumir? Porque se eu ficar entre Cristo e eu, essa minha carnalidade toda vai ter tanto poder em mim que nem Jesus em mim pode fazer alguma coisa. Por que você acha que tem um monte de crente que está na igreja 200 anos e a vida não muda nada? Virou só religioso, mudou de religião. Porque não negócio a si mesmo, não diminui. Então o mesmo fofoqueiro que era, o mesmo iracundo que era, o mesmo tarado que era, o mesmo maledicente que era, o mesmo vagabundo que era, o mesmo desistente que era, continua aí. Agora, quando a gente diminui, isso tudo vai arrefecendo como potência em mim. Por isso que o texto diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então no evangelho, onde é que está a vitória, irmão? Em a gente desaparecer. Tá? Dá para entender isso, Mica? Já viu ou não? Diz assim para o irmão que está do seu lado, irmão, suma. Diminuir-me, negar-me, é arrefecer o poder da minha pior versão em mim. Só quem passou por Jesus faz isso.
Então, ô curitibano, não dá para tu mesmo não, filho. Não tem jeito não. E mais, se não me nego, olha só, presta atenção, eu vou voltar pro filme. Vivo a experiência do vídeo. Qual? De coragem, pastor? Não. Crise de identidade generalizada. Foi o que eu falei na outra vez. O que eu vejo nesse vídeo, assim, ó, puf, na lata? Uma crise de identidade generalizada. Um cãozinho que não se enxerga, acha que pode encarar 3 leões. Pode? Não dá. Um cão que tivesse juízo, encararia 3 leões? Tá louco, irmão. A comida seria ele. Crise de identidade. Mas os leões também não se enxergam. Porque 3 leões que se enxergassem, fugiria de um cãozinho filhote? Não. Então a crise de identidade generalizada. Pois é, quando eu não me nego, eu vivo essa crise de identidade generalizada, vivo a experiência do vídeo. Aí, se a minha crise de identidade gera uma visão superestimada de mim, como no cão, o cãozinho fala assim, pô, quem vocês 3 pensam que são? Pô, nós somos os reis da selva. E eu sou o vira-lata da vovó. Dá para vocês não, irmão. Sai fora. E o cachorro não se enxerga, ele é louco, tá maluco ele, esquizofrênico. Ele acreditou que podia encarar os leões, uma visão superestimada de si mesmo. Quando eu tenho uma visão superestimada de mim mesmo, isso me levará a enfrentar coisas, questões e pessoas que podem facilmente me levar à destruição. Eu me meto em projeto que eu sei que era projeto para o qual, se para mim, não era para aquele momento, porque eu não estava preparado para aquilo. Eu ia olhar para aquilo que está diante de mim e olhar para mim. Eu falei, caramba, cara, eu tenho certeza que isso é de Deus, mas eu tenho que me preparar um pouquinho melhor para isso. Eu me enxergo. Eu sei do meu limite. Eu sei do meu valor, sei da minha possibilidade. Eu tenho certeza que aquele lugar é meu. Deus me preparou aquele lugar, mas eu tenho que me fortalecer um pouquinho para chegar lá. Eu entro em brigas contra questões, pessoas que facilmente podem me devorar, me destruir. Por quê? Porque eu não me enxergo. Aí, se eu tenho uma visão superestimada de mim, como do cachorrinho, para eu vencer é só se eu contar com a sorte. Você já aprendeu, geralmente quem conta com a sorte se encontra com azar. Aquele cachorro só ficou vivo porque ele deu sorte de encarar 3 leões em crise de identidade. Mas vamos imaginar que nós sejamos os leões que vivamos a crise de identidade. Bom, eu tenho uma visão subestimada de mim mesmo. Tal visão subestimada me levará a derrotas na vida que só se estabelecerão em mim por falta de visão e não por causa do poder do inimigo. Puxa, pastor, perdi. Perdeu por quê? Porque o inimigo era poderoso demais. Não era não. É você que se enxergava pequeno demais. É você que não acreditou no seu potencial. É você que foi covarde. Você que abriu mão do preparo porque foi ansioso demais. Foi apressadinho demais. Você tinha uma visão muito aquém da verdadeira sobre você. Ou seja, irmão, se eu tenho uma visão subestimada de mim, para eu vencer, também vou depender da sorte. Quem se encontra com a sorte, geralmente se encontra com azar. Quem conta com a sorte, geralmente se encontra com azar. Pois bem, aí eu termino. Portanto, o cara disse, eu jamais serei evangélico, eu não me nego. Bom, eu me nego, portanto, para quê, irmão? Para não ter que contar com a sorte, mas contar sim com o projeto de Deus para mim. E no projeto de Deus, ou seja, quando o projeto de Deus é natural na nossa vida, leões sempre vencem cães. Leões nunca perdem para cães. No projeto natural de Deus, um filho de Deus nunca conta com a sorte. Contam em transformar-se naquele que são no coração de Deus, que é onde nós nos encontramos com a nossa verdadeira natureza. E qual é a nossa natureza? Mais que vencedores, irmão. Nós somos leões. Leões sempre vencem cães.
Então diga mais uma vez para quem está do outro lado, irmão, seja um leão, irmão. Você é um leão. Diga, eu sou um leão. Aleluia. E servimos ao leão da tribo de Judá. Então, meu irmão, a gente não pode contar com a sorte de encontrar um inimigo em crise. E nem o inimigo pode encontrar a gente em crise. Temos que mergulhar na natureza de Deus, no projeto de Deus. Porque a gente não conta com a sorte, porque a gente sabe que vai se encontrar com azar. A gente conta com o projeto de Deus para nós. E no projeto de Deus, leões sempre vencem os cães da vida. Vamos aplaudir a Ele. Vamos ficar em pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado por Tua palavra. Ela é linda. Muito obrigado porque ela é um manual de vida. Ela é um manual para a nossa existência. Então, ó Deus, livrai-nos da desgraça de sermos alguém em crise de identidade, que perde para inimigos insignificantes, mas que vence só quando a sorte sopra a favor, ou seja, sempre perde também. Nós queremos andar, ó Deus, no Teu projeto para nós. Queremos viver a Tua natureza. Não queremos ser nem leões em crise, nem cachorro em crise. Nós queremos ser homens e mulheres na Tua presença. Sabemos que Tu tens sonhado sonhos grandes para nós. Sabemos que Tu tens planos de paz e não de mal para nós. Sabemos que Tu nos ama com amor eterno e tem prazer na ascensão e na vitória do Teu Filho. Então que essa vitória se estabeleça na vida de cada um de nós, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Muito obrigado, porque em Jesus de Nazaré nós temos poder para negarmos a nós mesmos, para que arrefeça em nós o poder da nossa pior versão. Queremos viver a nossa melhor versão em Ti. Por Tua palavra louvamos o Teu nome. Por mais um dia que Tu acrescentes na nossa vida, louvamos ao Teu nome. Pela palavra que Tu ministra e ministrarás a nós, louvamos o Teu nome. Recebe toda a honra, glória, louvor e gratidão. No nome de Jesus, amém e amém. Aplauda Ele, vamos adorá-lo com alegria. Minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do Teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade na nossa vida. Então declara assim, declara pra Ele assim. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. Agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do Teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Então declara assim, ó. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o poder do amor, da ressurreição,
maravilhoso, porque Ele é todo poderoso. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor. Sabe quem foi que te trouxe aqui nessa noite? Esse mesmo Espírito Santo que nós vamos cantar a Ele agora. A Bíblia diz que Ele é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Por isso, muitas das vezes, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, todas as vezes, quando a gente vai falar alguma coisa que não agrada, ou quando a gente fez ou falou alguma coisa que não agradou, vem aquela... diferente daquilo que aconteceu com Judas. Aquilo foi remorso, levou Judas ao suicídio. Mas o arrependimento, segundo o Espírito, produz vida. E eu tenho certeza que muitos de nós chegamos aqui hoje, às vezes, acusados. Ah, você não é digno de estar lá. Não vai não, já tentou mesmo, já fez, aconteceu. O inimigo fica, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para que você comigo, junto comigo assim, colocasse a mão no seu coração. Coloque, por favor. E falasse assim: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. Outro exercício, levanta a mão agora pro ambiente e repete: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem encher este lugar. Vem inundar este lugar. Vem fazer a tua obra nesse lugar. Oh, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Oh, aleluia. A presença. Canta pra ele assim. Eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença. Canta pra ele assim, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor,
Essa é a nossa oração a Ti, ó Deus, que Teu Espírito venha, que nos fortaleça, nos esclareça, nos advirta, que Teu Espírito nos clarifique, que Teu Espírito nos amadureça, que Teu Espírito nos faça melhores para a glória do Teu nome. Recebe o louvor daquele que veio Te adorar em espírito e em verdade nessa noite. Que nenhum adorador sincero saia daqui da forma como entrou, que todos sejam achados por Ti. Por Jesus nós oramos e a Jesus e a Ti adoramos. Aleluia. Aplauda Ele bem forte no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar adorando a Ele. Vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Nós que somos livres para isso, pela misericórdia do Senhor. Há um texto na Bíblia Sagrada que fala sobre uma festa que o povo de Deus tinha que celebrar, porque essa festa representava a saída do povo do cativeiro egípcio. E o texto diz assim: a festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe. Por quê? Porque nele saíste do Egito. Trazer à memória o que Deus havia feito ao povo, e naquela festa termina o versículo dizendo: ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. O texto está dizendo que o teu coração produza algo que seja precioso para o Deus que te salvou, para o Deus que te libertou. Nós já estamos chegando ao meado do ano, estamos chegando no mês de junho. E não há como a gente não falar aqui na nossa igreja que Deus nos abençoa assim demais, mas demais assim. Tudo que a gente projeta, Deus prospera, Deus faz assim grande. Domingo teve a festa lá no Museu Aeroespacial. E a nossa ONG é escolhida pelo Museu Espacial, pela Aeronáutica, para receber as doações de gêneros alimentícios, porque a gente tem uma comunidade que a gente ajuda e é grande. E domingo nós arrecadamos lá 7 toneladas de alimentos. Olha, nós alimentamos todas as pessoas que a gente ajuda aqui e ajudamos mais 8 ONGs. É sempre abundante. Deus sempre escolhendo a gente para algo grande. A gente louva a Deus por isso. Nos tem sido generoso com a palavra. Mesmo assim, há sempre, mesmo na nossa igreja, gente que está chegando ao final do ano ainda não doou 1 centavo para a casa de Deus. Toda vez que vem com a mão vazia. Vem com um obrigado na boca, né? Um blá blá blá.
mas não consegue adorar o Senhor com algo que lhe custe de jeito nenhum. Não consegue trazer algo que lhe seja precioso de jeito nenhum. A gente é capaz de gastar R$1.000 num tênis para nós, mas a gente não tem coragem de doar R$10 para a obra de Deus, a obra na qual Deus nos está abençoando, né? E a Bíblia fala de doação de Gênesis e Apocalipse, e uma delas é essa: ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Seria porque Deus precisa do que eu e você temos nas mãos? Pô, jamais. O dia que Deus precisar de algo de mim, eu abandono esse Deus na hora, porque Ele é menor do que eu, né? Ele não precisa que nós venhamos a lhe dar nada, Ele quem nos deu tudo. Mas quando a gente consegue dar uma coisa, a gente mostra para Deus que essa coisa de fato é nossa. A gente só consegue dar o que é nosso, porque o que a gente não consegue dar não é nosso, nós somos daquilo. Fomos possuídos pelo que possuímos. Então a nossa oração é que Deus nos dê sempre a graça de vivermos desapego, para que Ele possa nos dar cada vez mais, para que a gente possa abençoar a sua casa cada vez mais e o ciclo nunca pare. Vamos louvar o Senhor e vamos trazer ao Senhor algo que nos custe com alegria. Oh Deus, é maravilhoso. Oh Senhor, nos leva à verdade, Senhor. Nos enche com tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos, teus olhos revelam que eu, verdade, Deus, nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve, Senhor, tudo sabe de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Graça e paz, igreja querida. Momento de estarmos juntos agora, agradecendo e clamando ao Senhor. Tenho estado um pouco ausente daqui, né?
me respeitando como pessoa que sou, como pessoa que sei que sou no Senhor, dentro dos meus limites. Domingo passado fez 1 ano que eu perdi a minha avó, minha maior referência, né? E tem sido dias difíceis que temos vivido. Mas ninguém disse que ia ser fácil, não é mesmo? Então só precisamos contar com a graça, a misericórdia, o renovo do Senhor a cada manhã na nossa vida, que nos põe de pé, nos fazendo crer nisso que acabamos de cantar, na fidelidade dele em todo o tempo na nossa vida. Todo o tempo, todo o tempo. E hoje a gente vai estar compartilhando com vocês 2 pedidos de orações. A Bia é alguém que a gente já tem orado há muito tempo, uma menininha de 4 anos. Vocês lembram dela, do nosso pedido de oração, né? E os médicos estavam na iminência de amputar as mãozinhas e os pezinhos, e recebi agora a notícia de que os médicos decidiram amanhã amputar os pezinhos da Bia. E quando eu li isso, eu falei, os médicos decidiram, né? Será que o Senhor decidiu isso? Né? Então nós sabemos que a última palavra é sempre do nosso Deus. Pode ser realmente que isso venha acontecer. E nós vamos entender que também é projeto do nosso Deus para isso, embora muitas vezes a gente não entenda nada. E eu acho melhor a gente nem tentar entender. Conselho que eu dou. Só entender que Ele é bom em todo o tempo. Mas a gente pode continuar clamando pela Bia até amanhã e pedir ao Senhor que essa decisão seja tomada e feita e executada se for realmente a vontade dEle, o propósito dEle para a Bia. Senão que o Senhor entre com seu poder e transforme toda essa situação, porque nós sabemos que Ele tem poder para isso. Se for essa a vontade dEle, que seja assim. Amém, igreja? E outro pedido de oração que eu venho fazer é porque, mais uma vez, nossa família passa por embates, né, lutas. E dessa vez, do meu amor ali, e eu quero que vocês orem por esse homem também. A Nery, a minha cunhada, a irmã dele, a mais nova, tem um filhinho especial, está sempre aqui, sentada aqui com a gente. Descobriu há pouquíssimo tempo um câncer muito agressivo, onde ela foi operada semana passada, fez 1 semana ontem. E os médicos abriram e fecharam, porque tem aderência na bexiga, tem aderência no intestino. E nós soubemos que segunda-feira ela precisou ser hospitalizada novamente. É muito difícil, um processo muito sofrido, dolorido, para todos nós como família, por tudo que já temos vivido. Mas nós continuamos crendo na fidelidade do nosso Deus e sabemos quem é o nosso Deus. E que jamais nós seremos provados além daquilo que nós possamos suportar. Mas essas coisas mexem muito com a gente que é família. Muito. E a gente tem passado dias bem difíceis. Mas eu entendo que será mais uma prova, mais um momento difícil. Porque nós sabemos quem é aquele que peleja por nós, quem é que está à nossa frente. A Nery tem um filho especial. E ele tem 18 anos, 19 anos, o Caio. Está sempre aqui no Efatá, cantando na cadeira de roda, com uma alegria, algo divino naquele menino. E nós queremos pedir à nossa igreja que nos ajudasse nesse momento, intercedendo pela vida dela, para que Deus possa dar o melhor cuidado, o melhor tratamento, que ela possa ser cuidada ali como filha do Senhor mesmo, menina dos olhos de Deus. A nós como família, sua irmã que tem atendido às necessidades do Caio, que nós possamos ser a cada dia fortalecidos para que possamos passar por mais essa. E eu queria que a nossa igreja estivesse clamando e orando com a gente, nos sustentando nesse momento tão difícil mais uma vez. Eu queria pedir a vocês que ficassem em pé agora e que nós levantássemos um clamor pela Bia, pelo que vai ser feito amanhã e pela Nery também. Que Deus possa estar cuidando dessas vidas e ministrando segundo o propósito e a vontade dEle na vida deles e nos ajudando como corpo, como família, a nos superarmos, né, mais esse embate. Então eu queria que você fechasse os teus olhos agora aí e fizesse esse clamor, erguesse esse clamor nessa hora por essas 2 vidas. Peça como se fosse sua filha que estivesse ali agora, 4 aninhos de idade. Peça como se fosse sua irmã que estivesse ali agora passando por esse momento. Ou alguém muito próximo a você, porque é assim que nós temos que sentir a nossa dor. Como se fosse do outro, de verdade na nossa vida. E que Deus possa ter misericórdia e entrar com providência na vida dessas 2, da Bia e da Nery, em nome de Jesus. Erga a tua boca, igreja, erga a tua voz e clame ao Senhor comigo por isso.
Oh Deus, Tu é maravilhoso, Senhor. Tu és Jeová Rafá, Tu é Deus que cura, Senhor. Tu é aquele que dá a última palavra, Senhor. Nós cremos nisso, Senhor, e temos visto isso, temos vivido isso, Senhor, diante de Ti, Senhor. Tu é o dono de todas as coisas, Tu é o dono da Bia. Foste Tu, Senhor, que criaste a Bia, a irmã Nery também, Senhor. Pai, nós queremos colocar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos colocar a Bia, queremos colocar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Senhor. Pai, queremos Te pedir, ó Deus, que Tu entre com Tua mão, Senhor. Pai, Senhor, ainda há tempo, Deus, porque segundos é tempo para Ti, Senhor. Ô Senhor, Tu tem poder para modificar o quadro de hoje para amanhã, Senhor. Tu tem poder para entrar naquele hospital, tocar no coração do médico, Senhor. Tu tem poder para mudar o quadro, Senhor, desses pezinhos, dessas mãozinhas, Senhor. Ô Pai, eu peço como se fosse pela minha Bia, Senhor. Eu também tenho uma Bia. Ô Pai, abençoa a Bia, restaura, Senhor. Ô Pai, tenha misericórdia, vem com Tua cura. Ô Senhor, em nome de Jesus, muda o quadro, Pai. Contudo, Deus, nós Te pedimos a Tua vontade, Senhor. Pai, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Sabemos que Tu pode operar da forma que Tu queres. Opera, Deus. Ô Pai, levanta-te nessa situação, ó Pai. Nós, em nome de Jesus, queremos repreender toda, Senhor, decisão errada, Pai. Pai, se há alguma decisão errada, alguma decisão do maligno nessa situação, ó Pai, nós repreendemos como igreja em nome de Jesus. Ó Pai, e declaramos a Tua vitória, Pai. A Tua vontade será feita, Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos Te pedir pela irmã Nery, Senhor. Ó Pai, toma nas Tuas mãos, ó Deus. Tu é aquele que reverte quadros, Senhor. Tu é aquele que levanta pessoas no último instante, Senhor. Ó Pai, Tu é aquele que tem prazer em curar Teus filhos, curar Teus servos, Senhor. Ó Pai, cura, Senhor, a irmã Nery. Entra com Tua mão, Pai. Entra com Tua provisão. Te pedimos como homens, como mulheres aqui neste lugar. Te pedimos cura, Senhor. Misericórdia, Senhor. Tu és Jeová Rafá. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus. Toma a família do pastor, da pastora, Senhor, que tanta luta tem passado nesses últimos anos, Senhor. Tu é Deus, Senhor. Tu podes todas as coisas, ó Deus. Sabemos que nada, Senhor, acontece sem um propósito, Senhor. Mas, Pai, alivia, Senhor. Traz, Senhor. Traz alívio, Senhor. Traz refrigério. Pai, não somos como o Senhor. Somos mais frágeis. Tu sabes disso. Tu enviaste Teu Filho, Senhor, e Ele era frágil como nós, como homens, Senhor. Sentia as mesmas coisas, Senhor. Por isso Te pedimos, Deus, entra com Tua cura, entra com Tua restauração. Abençoa essas famílias, Deus, em nome de Jesus. Pai, Te pedimos por cada pedido, cada irmão, cada irmã que entrou aqui com um pedido, com uma situação dentro da sua casa, da sua família, Deus. Ó Pai, entra em nome de Jesus com Tua mão. Tu é poderoso, Senhor. Abençoa de forma poderosa cada irmão da Igreja Batista Betânia. Abençoa a Tua igreja, Pai. Enche, Senhor, em nome de Jesus. Toma-nos nas Tuas mãos nesta noite. Continua falando conosco. Continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dê o teu melhor aplauso. Segunda Pedro, capítulo 1. Para quem está vindo a primeira vez, nós estamos fazendo uma série de estudos aqui com a nossa comunidade, falando sobre fé fútil. Aquela fé que é fé, mas não presta para nada, que é só um discurso, é pensamento positivo, mas que não traz qualidade de vida e não nos capacita para as adversidades que a vida nos propõe o tempo inteiro, desde que nós caímos lá no capítulo 3 de Gênesis. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, né? Capítulo 2 não, tá, painel, perdão. Capítulo 1. Nós estudamos todo o capítulo e pegamos por base, a partir do verso 5, onde diz: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência, a ciência domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, perseverança piedade, a piedade fraternidade, a fraternidade o amor. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas,
elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois naquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Então, nós estamos aqui há quase 3 meses falando sobre fé fútil, essa fé que não serve para nada se ela não for suplementada por essas coisas que o versículo 5 em diante diz. Fala de uma fé que, por si só, não basta. Ela precisa ser suplementada. Por isso que o texto está dizendo, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Fala de um acréscimo que eu e você, que fomos abençoados com o dom da fé, precisamos fazer a esta fé que nos é dada como dom. E aí, no 8 diz, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não fé, portanto a gente tem que crescer em fé, não há dúvida, mas diz que o que nos livra são o acréscimo que nós fazemos essa fé. Acrescentai à vossa fé essas coisas. Porque se em vós não houver e abundar essas coisas, se houver, elas não vos deixarão. Ociosos, como nós falamos, essas coisas acrescentadas à nossa fé nos livra da ociosidade, ou seja, de que nós nos tornemos o sepulcro das nossas possibilidades, ou seja, eu tenho potencial, eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho possibilidades, mas eu não consigo colocar nada disso em prática, eu estou ocioso. Eu viro o túmulo das minhas potencialidades. Também não me deixará infrutífero, ou seja, uma árvore sem razão para existir, porque o que dá sentido à árvore é o fruto que ela produz. É o fruto que ela produz e alimenta alguém. Ou seja, a árvore só tem sentido se ela é a árvore que produza. Árvore que não dá fruto. Na Bíblia, diz a palavra, o próprio Cristo corta e lança fora. Então, a Bíblia diz que essas coisas na minha fé me impedem de virar o sepulcro das minhas potencialidades, me impedem de me tornar uma árvore incapaz de viver plenitude e ser cortada, mas também diz no versículo 10, me impede de viver interrupções de processos vivenciais. Elas no versículo 10 diz, nunca jamais tropeçareis. Tropeçar é caminhar na vida e interromper o meu processo existencial. Tropecei e caí, tem que começar tudo de novo. E a gente começa mesmo na marra, mas aí a gente não suplementou a fé, a gente cai de novo, começa de novo. E a gente vai porque a gente é brasileiro, não desiste quase nunca. Aí a gente começa de novo, não suplementamos a nossa fé, somos da fé, não suplementamos, caímos de novo. Bom, quem recomeçou 1, recomeçou 2, recomeçou 3, tem dificuldade de recomeçar de novo porque não acredita mais nem em recomeços. E a gente vê uma geração de gente paralisada, conformada com o status quo miserável, sabendo que tem potencial para ser muito melhor do que o que é, fazer muito mais do que o que faz e de ter muito mais orgulho de si mesmo do que o que tem. O que me dá a graça de fugir disso? É essas coisas que eu suplemento a minha fé. Começamos a estudar essas coisas, nós já estamos no 3º mês. Isso tudo que eu estou falando para vocês é um resumo de 3 minutos de 5 estudos. Depois você pode ver lá na página da igreja. Aí nós começamos a estudar coisa por coisa, nós começamos na semana retrasada a falar sobre virtude. Né? Que coisas são essas que a gente tem que acrescentar à fé? Virtude. Virtude é a palavra arete ou arete, como você quiser, que traduzido literalmente é excelência moral. Tem a ver com disciplina, perseverança disciplinar. Ou seja, ter virtude é não aloprar. O que é não aloprar? É não se tornar a consequência da produção alheia. Nós demos o exemplo lá, bem clarozinho, né? Hoje nós vivemos em rede, aí você acorda de manhã, depois de um domingão maneiro, abençoador, tu recebeu uma palavra que foi direta para você, e você acordou de manhã e falou assim, hoje eu vou abençoar o planeta. Aí você bota lá teu celularzinho, vou gravar um vídeo com a palavra de Deus para abençoar a minha geração. Aí tu grava um vídeo visando abençoar todo mundo.
Aí o primeiro comentário, deixa de ser burro, você não interpretou tudo errado. Depois tu fala, pô, caramba, eu quis abençoar o mundo, o cara já me chama de burro. Aí o de trás comenta o comentário, burro não, ele é jumento. Até falar, ele fala errado. Pô, já veio 2 coisas. Aí você que acordou querendo abençoar o mundo, por causa da reação deles, tu já comenta embaixo, burro é tua mãe, seu salafrário, vagabundo, desgraçado. Aí, ou seja, você aloprou. Você se tornou o produto da produção alheia. Você se tornou na imagem e semelhança deles. Tu começou direitinho, mas perdeu a perseverança disciplinar. Acontece hoje isso, irmão? Sim ou não? Pois é, está todo mundo cheio de raiva, de ira, revoltado. Por quê? Vive em rede e vive sendo bombardeado por lixo. A rede é o campo do si mesmo que precisa ser negado. É o campo onde ele é glorificado, todo mundo cheio de razão, ninguém buscando verdade, todo mundo tem razão. Então nós vivemos numa geração absolutamente doente e aloprada, que não consegue ver em si os frutos da fé, porque não tem virtude. Depois veja lá o que eu falei sobre virtude. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda coisa. Empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência, em outras versões, conhecimento. Então, pastor, eu tenho que acrescentar conhecimento à fé? É bom o que está dizendo ali, não sou eu não. Essa palavra ciência é a palavra gnose, que traduzida literalmente é conhecimento. Então nós temos que acrescentar, suplementar a nossa fé com gnose. Gnose é o conhecimento que nós... Como é que eu poderia explicar? Primeiro, veja, no versículo 5 está a palavra conhecimento ou ciência. Mas tem uma outra palavra nos versículos 2 e 3. Painel, bota o 2 e 3 aí para mim, só para eu exemplificar melhor o que eu quero compartilhar. Olha só. Graça e paz vos sejam multiplicadas. No quê? Leiam para mim. Pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Bota o outro versículo. Visto como no seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo quê? Leiam para mim. Pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. No 2 e 3, a palavra diz que ele nos abençoa com pleno conhecimento dele. Pleno conhecimento dele. Nos abençoa no que diz respeito à vida, ou seja, do dia a dia. Tudo que nós precisamos para um dia a dia saudável, ele já nos abençoou com isso. Como? Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Então ele está dizendo, em Deus... Ele nos abençoa com pleno conhecimento. A palavra pleno conhecimento, 2 palavras, epignosis. Pleno conhecimento. Epignosis. A palavra gnose do versículo 5 é só conhecimento, não é pleno. Então veja, quando eu mergulho em Deus, eu sou por Deus abençoado com pleno conhecimento a respeito dele. Eu vou chegar lá na frente, a gente só está introduzindo hoje. Uma vez que eu tenho pleno conhecimento dele, eu sou abençoado com um conhecimento que é através do qual agora eu implemento a fé que ele me deu. Que já não é pleno. Porque ninguém se conhece plenamente. Nele, pela palavra dele, eu sou plenamente conhecido. Mas... a respeito de mim mesmo, não. A gente vai envelhecendo e a gente vai se conhecendo cada dia. Então, gnose, que é o do versículo 5, que é o que eu tenho que acrescentar a palavra, é o conhecimento que adquirimos por informação, via terceiros. Dá para exemplificar. Vamos aqui ao fio. Exemplifico fácil. Deixa eu ver aqui, Senhor. Me ajuda aí para eu não passar vergonha, Senhor. Cadê aqui? Não tem nenhum fiozinho desencapado que eu ia mandar o Giovanni botar a mão aqui para ter uma experiência. Mas não precisa, né? Tem um fiozinho de cobre aqui dentro, não sabe? Todo mundo sabe, né? Se eu ligo isso aqui na tomada, a gente já estudou sobre isso aqui numa outra perspectiva, a gente sabe
que por dentro desse fio passa um poder. Não sabe disso? Alguém não sabe disso? Tanto é que se tirar o negócio do gerador aqui atrás da tomada, apaga tudo. Tudo isso que a gente está vendo, a voz que você ouve atrás, está ligado num poder que passa por esse fio. Todo mundo sabe disso. Como é que eu sei disso? Bom, alguém me informou em algum momento da minha história. Agora, se você pega seu bebezinho de 6 meses que começa a engatinhar agora, ele vai caminhando na sala, brincando, atrás da bolinha dela, ele pode ver um fio desse enfiado na tomada, pode estar completamente desencapado. Você acha que ele vai pegar nesse fio? Desencapado? Ele vai? Por que ele vai? Porque ele não sabe o poder que passa ali. Bom, alguém ainda não ensinou a ele. Gnose é o conhecimento transmitido por terceiro. Vem daí para cá, daqui para aí. Então, em algum momento da história daquele bebê, alguém vai dizer, não toca aí porque faz dodói. Primeiro, é a palavra bem luja, dodói. Aí ele fala, o que é dodói? Quando ele sentir dor, ele vai saber o que é dodói. Aí ele cresce, não toca naquilo lá, ele vai virando moleque, adolescente, ele já sabe. Mesmo que ele não tenha ganho jamais um choque na vida. Ele sabe que ali tem poder, não pode mexer ali. Mas vamos imaginar que o cara com 25 anos veio de uma tribo lá da Nigéria, lá dentro do mato, e ele vem como refugiado, nunca teve na civilização, não sabe falar português, só sabe falar aquela língua tribalística dele. Ele veio bater no Brasil. Ele vai na casa onde o bebezinho está andando para lá e vê o mesmo fio desencapado. Você acha que o cara lá da tribo da Nigéria pode pegar aquele fio como um bebê? Sim ou não? Pode, porque ele não recebeu a gnose a respeito daquele fio. Bom, a gnose vem por terceiro. Agora, a upignosis, a epignosis é diferente. O pleno conhecimento é diferente. Está aqui o fio, ó. O bebê está andando, está engateando. A mãe estava passando roupa, não viu. O fio estava desencapado. O moleque foi lá e botou a mão. O que aconteceu com o moleque? Ganhou o choque. Aprendeu o que é o fio? Aprendeu por experiência. Ele vai tocar naquele fio de novo? Não, por causa da epignosis. Deu para entender? Ele não aprendeu por informação. Ele aprendeu por experiência. Já sei que esse negócio dói. Então, o pleno conhecimento eu adquiro pela experiência. O conhecimento pela informação, pelo adestramento, por vias de terceiros. Sobre esse tema aqui, eu preciso fazer uma alusão, só a guisa de informação. Informação pela informação se torna chato, eu sei disso. Por isso que eu sempre prego a palavra no sentido de capacitar você para viver o dia a dia. É o texto que a gente acabou de ler ali. Há quem goze com informações que dizem assim, poxa, é tremendo, que coisa profunda. Serve para quê? Não serve para nada, é só informação. É etéreo, é vago. Mas uma vez que a gente está falando de gnose e epignoses, eu queria fazer uma alusão rapidinha aos gnósticos e os agnósticos. Que a pergunta sempre vem. Pastor, então, o senhor está falando de gnose, é daí que vem os gnósticos e os agnósticos? Para a gente sentar no alicerce, para a gente continuar no que a gente vai estudar nas próximas 2 quartas-feiras. Os agnósticos são aqueles que muitas vezes a gente confunde com os ateus. O ateu é aquele que diz, não existe realidade espiritual. Não existe a possibilidade de. Então, o ateós é aquele que diz teós, não existe a possibilidade da sua existência. O agnóstico, ele não é assim. São aqueles que consideram os fenômenos sobrenaturais, ou seja, Deus é uma possibilidade, os fenômenos sobrenaturais, melhor dizendo, Deus é uma possibilidade, mas julgam que esses fenômenos são inacessíveis, ou seja,
Deus pode até existir, mas ele é uma impossibilidade. Ou o agnóstico diz, Deus existe, mas não me interessa. Esse não me interessa por quê? Porque ele é uma possibilidade. Esse é o agnóstico, ou seja, o conhecimento humano não consegue capturar experiência com a realidade sobrenatural. Ele é a conhecimento. Ele é ante o conhecimento de. Esse é o agnóstico. Não é? Ele não tem interesse em experienciá-los. Os agnósticos, eles podem ser teístas, ou seja, ele admite a hipótese em Deus, mas dizem, nós nunca vamos provar a existência dele. Portanto, eu não tenho como conhecer esse Deus, abro mão dele perfeitamente. E os ateístas que não admitem a hipótese em Deus, mas também dizem, eu também não tenho como provar que ele não existe. Esses são os gnósticos. Os gnósticos, para a gente saber, aparecem como um grupo sincrético religioso no primeiro século. Logo que a igreja apareceu, que Jesus apareceu esse grupo sincrético chamado de gnósticos, que afirmava ter acesso a um conhecimento secreto que os levaria à salvação. Durante muito tempo, eles foram considerados cristãos e elite cristã, para você ter uma ideia. Porque eles eram dados à gnose. E eles achavam que a salvação era uma possibilidade e eles tinham um caminho secreto para isso. Como eles falavam em caminho secreto para a salvação, muitos cristãos acreditavam que eles estavam falando daquele que disse, eu sou o caminho. Não, para os gnósticos, o caminho para a salvação era o conhecimento. E não era o conhecimento de Jesus. Quando se descobriu que não era de Jesus que eles falavam, eles foram considerados como hereges no segundo século. Eles aparecem como uma realidade social. Os gnósticos, para você ter uma ideia, eles dividiam os homens em 3 classes. Só curiosidade, para você saber. Os ílicos. Quem são os ílicos, com H? São as pessoas carnais. O pessoal firmado só nas coisas da terra. São os terrenos, são os carnais, os presos à matéria, os materialistas, aqueles que não conseguem, mesmo que quisessem se livrar dela. A coisa material é que tem valor. A matéria, para eles, seria a essência do mal. Por isso, diziam os gnósticos que os ílicos dificilmente alcançariam salvação. Para ele, os ílicos eram aqueles que, de tão fincado na terra, não conseguiam viver transcendência. Os materialistas, os apegados, esses não serão salvos jamais. Havia uma segunda classe, que eram dos psíquicos. Os psíquicos são aqueles que possuem algum desenvolvimento espiritual, mais baixo. Aqueles que a gente chamaria assim, amigo do evangelho. Ou seja, eu gosto da espiritualidade, eu gosto da liturgia, eu gosto da adoração, mas isso para mim é só domingo, porque de segunda a sábado eu enfio o pé na jaca. Dá para entender? Tem gente aqui assim? Diga glória a Deus. Pois é. Além de psíquicos, são mentirosos, viu? Pois é. Então, os gnósticos tinham razão, né? Deve ser assim, sei lá. Eles poderiam se desenvolver pela fé, ou seja, por aquilo que a razão não explica, mas para eles a fé era ainda inferior ao conhecimento. Ou seja, eu amo mais a filosofia do que diz a palavra. Eu amo mais o saber humano do que o saber que vem por transcendência. Eu vou falar desses saberes mais adiante. Então, entre estes, pasme, os psíquicos, diziam os gnósticos, estavam os profetas do Velho Testamento. Por que, pastor, se aqueles homens eram de fé? Eles tinham fé, mas eram rudes. Eles eram brutos. Eles não eram polidos pela filosofia. Eles eram brutamontes, eles eram xureque. Homens que possivelmente tiveram experiência com Deus, mas eram brutos. Eles não eram polidos. Mas havia um terceiro grupo,
que eram os pneumáticos. Pneuma é a palavra que traduz a palavra espírito, né? Então eles chamam os pneumáticos de espirituais. São os verdadeiramente espirituais. Os que têm verdadeiramente acesso ao conhecimento que salva. E conhecimento para os gnósticos era uma coisa mágica, uma coisa mística, ritualisticamente mediado. Era uma coisa que poderia vir de uma outra dimensão. Então, os que absorviam isso eram os pneumáticos. E eles diziam, ó, a minoria dos homens. 3 grupos. Gnósticos vem dessa gnose. Mas o versículo que a gente acabou de ler, o 5, fala dessa ciência, conhecimento, que não é, portanto, só acúmulo de informações. Não é aquilo que eu sento num banco de escola e vou recebendo, e eu me encho de informações. Aí depois que eu estou cheio de informações formado, a pergunta que a gente faz, o que faz com essa informação toda? Se eu não soubesse isso tudo, para que eu perderia? Por exemplo, eu que eu não sou das exatas, quando eu estudava matemática, meu espírito gemia em mim. Quando eu estudava tabela periódica em química, eu falava assim, meu Deus, aonde que eu vou usar isso na minha vida um dia, Senhor? Senhor, o cara está mandando eu decorar a tabela periódica, eu não sei nem o que é H2O, para você ter uma ideia. Aí eu ia para a prova, aí eu falava, Deus, esse professor está me obrigando a colar, Senhor, tem misericórdia, porque eu não aprendo nada de física, de química, de matemática. Eu via aquelas formas matemáticas que o cara fazia no quadro todinho, e eu ficava falando, meu Deus, eu só preciso saber fazer a conta do pãozinho francês. Eu dei 1,20, ele tem que me dar 80 centavos, eu dei 2 contos para ele. Um dia que eu vou usar essa forma, me dava angústia. Só comigo que aconteceu isso, não? Pois é que os professores de matemática não nos ouçam, que eles não vão entender. Né? Me dava uma angústia. Mas nós tivemos que aprender, não foi? Enfiamos aonde isso tudo? Para onde foi isso tudo? Para que nos serviu tanto dos nossos saberes? Esse conhecimento, que é o epignosis, que porque eu tive pleno conhecimento, eu recebo dele capacidade para administrar o conhecimento que me foi dado, é um conhecimento que eu desenvolvo não só por informações de terceiros. Você pode estar aqui aprendendo um monte de coisa desde o início do estudo. Se você é daqueles que faz parte da maioria, que pega isso e joga no lixo no final do culto, não está nem aí, estar aqui é bobagem. Mas tem uma minoria. Fala assim, pastor, eu não perco eu anoto tudo, eu tento aplicar isso na minha vida, porque eu estou entendendo que é a palavra de Deus. E depois que eu comecei a aplicar isso na minha vida, como a minha vida rompeu, como é que a minha vida mudou. E minha família percebe isso, minha esposa, meu marido percebeu. Cara, isso é o que dá força para a gente, porque a gente vê como, à medida que a palavra vai entrando, a gente vai saindo. À medida que a palavra vai entrando, ele vai produzindo a lavagem necessária que a gente precisa. Ele vai nos capacitando para o dia a dia. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. É esse conhecimento que a gente recebe de terceiro, mas não absorve e põe em prática. Agora, se a gente recebe e põe em prática, a gente, na prática, recebe experiência. Nós vamos vivendo gnose e epignose. É um ciclo vivencial constante. Esse conhecimento que eu acrescento à minha fé, porque por causa do que a fé me permitiu experimentar nele, é que vai retroalimentando essa fé. A minha fé cresce à medida que eu a suplemento com as experiências que eu vivi nessa mesma fé. Eu não a reduzi a um punhado de informações filosóficas ou religiosas. Eu evoluí, eu fui além. Eu não permiti que a fé que ele gerou em mim, que me capacita inclusive para ver milagre, me viciasse em milagre. E ficasse esperando que milagre acontecesse todo dia. E milagre não acontece todo dia. A fé me capacita para gerar conhecimento, para que eu viva de tal forma que eu não preciso de milagre. Porque milagre não acontece todo dia. Estamos aí com a Bia, que os médicos falaram, vão ter que
amputar a perninha dela amanhã para ela viver. Oramos muito para que Deus não permitisse isso. E eu vou acreditar que Deus não vai permitir até na hora da amputação. Que Ele não pode reverter o quadro? Pode ou não pode? Mas Ele não é Deus livre para não fazê-lo? Minha irmã está com câncer. E eu creio que Deus pode curar câncer? Claro que eu creio. Agora, sei também que se for da vontade dEle, Ele pode levar minha irmã? Sei. Então não posso esperar o milagre. Eu tenho que pegar o poder da fé e dizer, Deus, se prepara para o pior. Porque o pior pode acontecer ou não pode. Viver o conhecimento da palavra e acrescentar a fé me livra de viver a vida iludido. De achar que tudo acontece como eu quero. Não acontece. Eu gostaria. Ora, se acontecesse tudo como eu quisesse, meu time não estava no último lugar do Campeonato Brasileiro. Ou não? Essa ciência, olha que lindo, irmão, é a gnose contida na epignose. É o conhecimento informacional que me capacita para produzir coisas que, através das quais eu tiro experiências. Isso tudo suplementando a fé, vivendo tudo isso na fé. Porque às vezes a gente pega conhecimento e fala assim, pô, cara, esse negócio não vai dar certo. Pô, mas a palavra está dizendo que vai. Bom, eu acho que não vai, mas a palavra está dizendo que vai, então eu vou. Tu vai assim mesmo. Aí o teu conhecimento é limitado e na fé a coisa acontece. Como eu já preguei aqui, a fé é uma graça que Deus nos dá para prosseguir quando o caminho acaba. Ó, o médico falou que não tem mais jeito. Eu continuo indo e crendo. Aí às vezes vai lá e acontece. E aí, doutor, o senhor se enganou. E como é bom enfiar na cara do médico que ele se enganou. Fala a verdade, irmão. É a coisa mais gostosa do mundo. O cara fala assim, 3 meses de vida, 1 ano depois você volta. Ô, parte do senhor, vem, doutor. E o médico vai enfiar a cara onde? Não sei. Agora acontece sempre? Não. Não acontece. A ciência não é só acúmulo de informações. É conhecimento empírico. Experiencial. Romanos 12, 1 e 2. Bota aí, painel. Todos nós conhecemos esse texto muito bem, que ilustra esse texto e mais um outro que eu vou mostrar para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha só, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a ordem. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Leia para mim. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele está dizendo assim, quem quer experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Eu, pois bem, há um pressuposto. Apresente o vosso corpo como sacrifício. Não se conforme com esse mundo. Renove-se na mente o tempo inteiro. Para que você viva experiência. Para que você coloque a mão no fio de Deus e ganhe um choque do Espírito Santo na vida. Porque se não buscar viver experiências, só o conhecimento teológico não dá vida, não. Desculpa, é difícil você achar um teólogo que viva no fogo. Que viva unção. Que creia no milagre. Hoje nós vivemos uma teologia que congela o ser humano. Claro que não é todo mundo. Que acha que Deus não é mais vento. Ou seja, ele não sopra mais onde quer. Como se Deus vai agir, eu explico. Vou te dizer por onde Deus vem. Eu vou te dizer por onde Deus faz. Não faz não, teólogo. Deus é vento, ele sopra onde quer e se quiser. E quando ele age, ninguém sabe explicar, porque ele é maior do que a gente. E vou mais dizer a você, o dia que você conseguir explicar tudo a respeito de Deus, abandone Deus. Porque ou você cresceu tanto a ponto de ficar do tamanho dele, ou ele diminuiu tanto a ponto de chegar ao teu tamanho. Então, quando eu estou diante de situações, eu falo, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Quando eu estou no meu quarto em devocional com Deus, eu falo assim, Deus, se eu fosse tu, não faria assim, não. Porque eu acho que está tudo errado. O pessoal está falando mal do Senhor e é beça. Aí Deus fica em silêncio, como quem diz, cala a boca, tu não entende nada. Você só tem visão até onde teu nariz vai. Eu vou, Neil, onde
teu nariz não chega aí. Quando a tua vida acaba, eu ainda tenho poder do lado de lá. Eu sou aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo na terra. Então, quando eu estou diante de algo que eu não entendo, eu falo assim, Deus, não estou entendendo nada, mas eu sei quem é o Senhor. E quando a gente sabe quem é Deus de fato, a gente, irmão, suporta qualquer situação. Qualquer situação. A gente chora, a gente sente dor, a gente se angustia. A gente diz assim, Deus, eu estou diante de um quadro que eu não entendo nada, mas eu sei quem é o Senhor. Deus é bom, sempre bom, sempre bom. E essa experiência com Ele é que me faz inabalável, diria o salmista. Então, se eu não vivo essa experiência, eu vou ter informação sobre Ele. Portanto, para eu viver a experiência, veja só, primeiro eu tenho que apresentar meu corpo. Apresento meu corpo, não me permito conformar-me com o mundo, não vos conformeis a esse mundo, é simples de entender, né? Você bota a taça, a água dentro da taça, ela toma a forma da taça, se conforma com a taça. Você pega a água, bota dentro da tampinha de garrafa, ela toma a forma da tampinha de garrafa. Se você pega a água, bota dentro de um pinico, ela toma a forma do pinico. Então a água se conforma. Quando ele diz não vos conformeis a esse mundo, olha para os valores do mundo, ande por ele, porque não tem onde andar, que não no mundo, mas não permita que os valores deles deformem o que Deus gerou em você pela palavra. Não seja um crente camaleônico. Se você não é assim, o que acontece? Você está renovando a mente. Porque o mundo é sempre egoísta, sempre exibicionista, sempre maligno, sempre mortal. Você, para não se transformar neles, deixar a vida levar, você tem que estar se reconfigurando na palavra o tempo inteiro, se renovando na palavra o tempo inteiro. Quando eu faço isso, então eu experimento a boa, perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Aí quando chega o cara e fala assim, isso não existe. Eu falei, cala a boca, irmão. Você está falando com moleque não, cara. Você está falando com gente que já passou pelo fogo. Você está falando com gente que morreu e nasceu de novo. Você não está falando com moleque que recebeu informação de teólogo gelado, não. Você não está falando com um idiota que sentou ali e só veio para tirar alguma coisa de Deus. Eu peguei no fio, tomei choque. Eu não sou só o dono da gnose, mas da epignose. Porque quem viveu a experiência, meu irmão, bobagem. Esse negócio de psicoateus tentar roubar nossa fé, de entrar na faculdade pública e ser deformado, não existe. Cito um outro texto que fala dessa experiência. Bota aí Salmo 34, 8. Leia comigo. Provai e vede o quê? Que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede que o Senhor é bom. Bom, a gente duvida da bondade de Deus, por exemplo, quando descobre que a sua irmã está com câncer. Eu falei, não duvido nem um instante. Por quê? Porque eu já provei a Deus. Quando eu provo a Deus, eu não vejo bondade dele só quando ele faz o que eu quero. O que eu quero? Que minha irmã seja curada. Como eu provei Deus, eu sei que se a vontade dele for levar minha irmã, ele vai me fortalecer para que eu suporte isso. Quando você prova a Deus, o resultado não importa mais. É como quem sabe está seguindo a Jesus. Para quem segue a Jesus, não interessa onde isso vai dar. Você não se preocupa mais com o destino. O caminho que você segue é o de Cristo? Onde é que isso vai dar? Não me interessa. Eu quero saber onde isso vai dar. A quem que você está seguindo? Jesus. Então não me interessa onde isso vai dar. Dá para entender isso, meu irmão? Porque eu sei a quem eu estou seguindo e quem eu tenho crido. Então, por que tem tanta gente que não prova a bondade de Deus? Porque ele quer ver primeiro. Olha, se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo por ele. Pô, cara, vou parar de fumar. Se tu fuma, se tu deixa de fumar, muda o que em Deus? Se Deus fizer isso, eu vou botar um copo d'água atrás da porta. Botar um olho de boi dentro. Vou acender 15 velas. Deus não usa nem óculos, ele enxerga no escuro, assim. Se eu ver, eu creio. Não.
O Evangelho é o único lugar onde você, para ver o produto que se oferece, você primeiro tem que crer. Ó, tem um negócio bom para você. Cadê? Não, só se você crer que aparece. Ah, tá me dando volta? Não. Quer provar? Quer ver? Então você tem que provar pela fé. Ou seja, tu compra um produto sem ver o produto. Aí quando você crê no produto que está sendo oferecido, o produto aparece. E você descobre que o produto que apareceu, você está iludido. Não dá. Então, provai e vede que o Senhor é bom. Por que tem um monte de gente frustrado com Deus, chateado com Deus? Eu não creio mais em Deus, são os psicoateus. Eu estou longe da igreja porque os magoáveis, não é MacGyver, os magoáveis, estão por aí no caminho. Por quê? Porque falaram que Deus era bom e ele não viu a bondade de Deus. Porque você não provou o Deus da bondade. Então, 3 realidades. Deus não se revela para quem só tem conhecimento teórico dele. Para você experimentar e ver a bondade, tem que provar. Então, tem que passar pela epignosis. É experiência. Muita frustração com ele, também muita apostasia por causa disso. Tem que provar primeiro. Segundo, Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de Senhor. Olha, provar e vede que o Senhor é bom. Você pode chamá-lo de Senhor? Ou seja, vive em obediência a Ele? Você é submisso à sua palavra? A vontade dele sobre tua vida interessa? Não, me interessa o que ele pode dar para mim. Então você não está chamando de Senhor, você o chama de provedor. Você quer a bondade do provedor, não do Senhor. A bondade dele é uma realidade para quem provou e pode chamá-lo de Senhor. É igual aqueles que usam a Bíblia para justificar a ausência de fé. Eu estou fora disso, pastor, porque lá em Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, conclua. Nada me faltará. Na minha vida está faltando um monte de coisa. Então é mentira. Não é mentira, não. Porque a promessa não é para todo mundo, é só para quem pode chamá-lo de pastor. Ou seja, só pode chamá-lo de pastor quem vive como ovelha. O ovelha cede lã, o ovelha se multiplica, a ovelha obedece o pastor. Então, se não tem vida de obediência, se você não sustenta o pastor, se você não se multiplica no rebanho do pastor, você não pode chamar de pastor. Então, minha igreja, acredite, o problema é sempre a gente. Hoje os homens não querem o Senhor. Hoje a gente quer o Pai, a gente quer o protetor, a gente quer o provedor, a gente quer o guarda-costa, mas o Senhor não. Essa promessa para quem pode chamá-lo de Senhor. Então, veja, a gnose que eu preciso acrescentar à minha fé é o conhecimento contido na epignose que me faz ter experiência com o que nele eu aprendi. Quando eu pratico isso, ou seja, eu busco essa experiência, a minha fé está sendo fortalecida. Estou me libertando da ociosidade, ou seja, tudo que Deus me deu como potencial vai se desenvolver em mim. Deus não vai me deixar viver aquém das minhas possibilidades. Se Deus me fez uma árvore, vai me fazer uma árvore frutífera. Mas tem árvore que não é frutífera, pastor. Ela dá sombra. Ela serve. Ela refresca. Ela tem sentido. Ela tem destino. Ela não vai me permitir viver interrupção de processo o tempo inteiro. Começa, recomeça. Começa 1000 projetos, não acaba nenhum. Ninguém aguenta isso. Agora, o conhecimento adquirido pela experiência é o que devemos acrescentar à nossa fé, que, aliás, por termos fé, pressupõe que já vivemos essa experiência, né? Vamos ver agora rapidinho, nós temos 15 minutos, a gente termina aqui. Algumas coisas que a Bíblia diz sobre sabedoria. Acho que a gente fica só, são 4 coisas, a gente vai ficar na primeira, não vai dar tempo não. Bota aí, painel, 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 16. Olha aqui que Paulo diz aí, irmãos. Deixa eu botar aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2,
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. A palavra sabedoria aí não é gnose, é sofia. Saber é o saber humano. Paulo era fariseu, ele era filósofo, ele era teólogo. Paulo era doutor da lei, era um homem muito sábio, falava algumas línguas e tinha dupla cidadania, tanto a judeia quanto a romana. Então há um lugar na Bíblia que ele fala em aramaico, outro lugar na Bíblia que ele fala em grego. Paulo era um intelectual, foi criado aos pés de Gamaliel, o maior de todos os mestres da ocasião. Então Paulo está dizendo, quando eu vim ter com vocês, eu não vim tentando impressioná-los, diria ele, com um português rebuscado, falando palavras profundas para impressioná-los, não. Eu não vim com isso, não. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então ele veio falando assim, eu vim falar das experiências que eu tive. Eu não falei do que eu aprendi na escola de profetas. Eu não falei do que eu aprendi nas academias de estudos. Eu vim falar da minha experiência. Paulo está falando da epignose, coisa linda. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, ou seja, na experiência dele. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Olha, ele falando da sabedoria de cá. Mas falamos sabedoria de Deus. Olha, duas sabedorias, do mundo e de Deus. Vamos falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Onde é que eu parei? No 7. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo está falando para os coríntios que existe uma sabedoria que vem do alto e existe uma sabedoria que vem de baixo, vem da terra. E ele fala que Jesus foi crucificado porque naqueles que o crucificaram não havia sabedoria que vem de Deus. E quem foi que crucificou o Senhor? Os fariseus e os saduceus, os doutores da lei, gente que tinha a Bíblia na mão. Ou seja, viveram a gnose, mas não a epignose. Viveram a sabedoria que veio do banco, mas não o experiencial. Ou seja, a fé não foi robustecida. Vamos continuar. Rapaz, tem uma criança disputando comigo aí hoje. Quem é? Segura aí. 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse versículo é louco, né? As coisas que Deus preparou para os que o amam, quantos amam ao Senhor aqui de verdade? Diga, glória a Deus. Diga assim, eu te amo, Senhor. O que Deus tem para você? O olho não vê. Então, quando você fala, Deus, me dá um carro. A gente vê carro? Sim ou não? Então, não é o que Deus preparou para você, não. Se você trabalhar um pouquinho mais, compra um carro mesmo sendo ateu ou satanista. É ou não é? Nem ouvidos ouviram. Então, o que Deus preparou para você não é uma música linda, uma mensagem linda. Não é nada que teu ouvido perceba. Nem penetraram no coração do homem. Ou seja, também não se percebe com sensações humanas, não. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que Deus tem para nós, afinal de... Pergunta assim quem está do teu lado, o que Deus tem para nós então, irmão? O sangue de Jesus tem poder. Pois é, se você não sabe, você precisa amadurecer um pouco mais na fé. Eu e você precisamos nos tornar melhores crentes. Que o texto está dizendo que o que Deus tem para mim e para você, se o olho não vê, então dinheiro não compra.
Então, os valores de Deus para nós não são os mesmos do capitalismo. Não penetraram no ouvido humano, ou seja, não vêm por falácia terrena. E o que Deus preparou de mim, ainda que eu seja surdo e cego, ainda assim eu não percebo porque ele não passa pelas percepções humanas. Então Deus fala, a palavra fala de valores que transcendem essa dimensão. Fala de uma dimensão que eu só posso ir pela fé e a fé suplementada por esse conhecimento. Por que que um enterra a mãe e canta o hino dizendo, Senhor, o Senhor o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o outro perde a namorada de 3 dias e se mata. Por que que alguns estão capacitados para viver as dores mais angustiantes do mundo? Tua irmã na nossa igreja, hoje ela não está aqui, eu não a vejo. O filho dela, policial, que foi baleado, ela estava chegando em casa da igreja, o filho dela estava sendo morto, e ela viu o filho dando ela baleado, e os caras que mataram o filho dela, que era policial, foram embora. Ela pegou o filho no colo. E o filho morreu no colo dela. Enterramos o filho dela naquele dia, no domingo, ela estava aqui sentada, glorificando o nome do Senhor, chorando, ofertando ao Senhor seu sacrifício de louvor. Não perde um culto, por acaso hoje ela não veio. Gente que passa pelas agruras da vida, que são cada vez mais portentosas e poderosas, mas não se deformam. Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É o que Deus tem para nós, é isso. Essa é a capacidade de viver resiliência. Se a dor chega, não me deforma. Se a grande vitória chega, não me deforma. Não tem como na grande vitória me ensoberbecer, não tem como na grande perda me mediocrizar. O que Deus tem para nós é uma identidade divina. É nos levar a uma dimensão que, porque nós temos essa dimensão, não nos tornamos refém dessa. Entende? Porque para mim é complicado entender crente chorão. Eu estou triste, estou indo embora dessa igreja. Vai tarde, pô. Como que se o pastor perdesse alguma coisa quando um membro vai embora. Só se perde o que você tem. Ninguém é dono de ninguém. O que a gente quer em Cristo é essa identidade. Que diz, Deus, está doendo. Mas eu sei quem tu és, porque eu experimentei a tua glória. Eu sei quem tu és. E a vida segue. Agora pense em você. Imagine que se você fosse o diabo. Imagine se você é o diabão. Você é o diabão. Aí tu quer pegar um filho de Deus. Aí está aqui um filho de Deus, que se você fizer bu, Deus, fizeram bu, por que tu permitiste fazer bu? Mas tu pega o outro cara que tu faz bura, para você. Tu pega um cara que é um leão daquele do filme, que foge de um cachorrinho. Mas tu pega um cachorrinho que diz, eu não fujo nem de leão. Qual o crente que você vai atacar, irmão? Aquele que você sabe que é de manteiga ou aquele que você sabe que é de aço? Tu acha que o diabo é bobo? Quanto mais fraco você é, mais tentado você é. Mais bombardeado você é. E por que ele não quer que nós nos fortaleçamos? Porque ele prefere a presa mais fácil. E o que o Senhor gera em nós pela fé e no conhecimento? Um crente que ele diz, não adianta encarar esse cara aí, cara. O diabo diz assim, hoje o dia é do João. Não, João não adianta, gente. O João já está no Senhor há muito tempo, a gente só fraca. Deixa esse cara em paz aí. Aí vai tentar o quem? A Joana, que está dando mole. Dá para entender isso, irmão? O diabo tem que olhar para você e falar assim, não, nesse aí não adianta não, porque esse aí está firme na palavra, irmão. Esse aí está cheio de conhecimento, ele já sabe quem ele é em Deus e o direito dele em Cristo. Não adianta vir conversa fiada com esse cara. É assim que, porque nós estamos sujeitos a Deus, o diabo foge de nós. Não sou eu que fujo do diabo, o diabo que tem que fugir de mim. De modo que quando você sabe que o diabo foge de você, você está caminhando pela vida.
Ai, meu Deus, será que tem esse lado do diabo, senhor? Oh, meu Deus, parece o diabo ali, esse cachorro acho que está endiabrado. Ah, não, aquele motorista está com o diabo no corpo. Ah, Jesus, eu vou voltar aqui, senhor, tem misericórdia. Eu não, cara. Você sai na rua e diz assim, diabo, estou passando. O diabo diz, rapaz, esse cara está vindo aí, deixa ele passar aí, gente. Aí você vai passando em glória, irmão. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, conclua. Então aplauda ele aí. É assim que o Senhor faz. Isso é a sabedoria de Deus. Agora a gente acha que isso vem com oração e reteté. É um crente salafrário, mentiroso, pecador, deve a Deus e o padeiro. Aí vem para um culto, o pastor ungidão faz oração, você acha que saiu cheio do poder. Magia. E os pastores ungidão, está tudo cheio de seguidores. Por quê? Prega um evangelho que diz, você não precisa se esforçar para nada. É milagre, irmão. Não, isso é mágica. Isso é mágica. Onde eu parei? 9. Ou 10. Deus nos la revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas e mesmo a profundidade de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Por isso eu posso chegar ao pleno conhecimento dele. Se eu não tenho o Espírito de Deus, Deus é uma informação. Deus é um objeto teológico. Deus é uma ilha da doutrina. É bobagem. Agora continua. Ao 11. 12. Ora, olha só, irmão, esse texto. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Para quê? A fim de compreendermos, leia, as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, eu recebo o Espírito de Deus para entender as coisas de Deus. Se eu não recebo o Espírito de Deus, eu posso ser o doutor em filosofia por Harvard, Yale e Oxford junto. Eu posso ser o sei lá o quê. Tem o Espírito de Deus? Não, então tu vai ser um idiota a respeito de Deus. Porque, como você já aprendeu, a fé é uma graça que Deus nos dá para nos levar a uma dimensão onde a gente só chega pela fé. Quem não tem fé, não tem como falar daquela dimensão. Então, quando você vê um camarada que não tem fé, falando do lugar onde a fé nos leva, não esquenta a cabeça. Ele não está sabendo o que está falando. Discutir com ateu, discutir com quem perdeu fé. Bobagem, gente. Leva teu cachorro para passear, que você faz algo muito mais produtivo. Agora, olha lá o 13. As quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, sofia, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais, gnose e epignose. Ora, olha lá o 14, vou terminar aqui. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para ele são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Se discerne espiritualmente. Então, quando você vê o professor de história, o professor de filosofia, o professor de sociologia, ridicularizando você, cristão, na tua faculdade, você está diante de um idiota, de um ignorante falando do que não conhece. É uma visão tacanha. Ele nunca esteve lá. E por que alguns sucumbem na fé? Também nunca estiveram. Nunca estiveram. Porque para quem esteve lá, irmão, tem jeito não. O homem natural não aceita e não pode entender. O 15, para a gente terminar, mas o que é espiritual, olha lá, discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, quem é que sabe mais? O espiritual ou o não espiritual? A segunda palavra, o espiritual. Aí quando você pega um espiritual que conheceu como o indígena da Nigéria, ganhando choque, ou como o bebê ganhando choque, ou seja, ele tem a experiência, e não veio por informação de terceiro. Quando o cara tem essa experiência aqui, ele pode até não explicar o que é isso aqui. Mas ele sabe o que é aquilo ali. Não toco mais nisso. Agora, tem gente que dá aula disso aqui e nunca ganhou um choque.
A experiência do cego, lembra? Ele foi curado no sábado. Prenderam ele e Jesus não, levaram ele lá dentro do Sinédrio. O que você me diz daquele homem que te curou? Você acha que ele é Deus? O cego falou assim, ó moço, eu não sei se ele é Deus, se ele não é Deus, eu não sei nada sobre ele. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu não tenho informação nenhuma sobre ele, eu só sei que ele tem poder para curar cegueira. É a mesma coisa que a gente. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, éramos cegos espiritualmente, mas você começou a ouvir a palavra devagarinho. O chato do teu amigo te trouxe, a mala da tua mulher te trouxe, não sei o que, quem te trouxe, tu veio cheio de raiva. Daqui a pouco a palavra começa a dizer, pô, tem sentido o negócio. Olha, rapaz. Que bacana. Ouviu? Aí no outro dia, é você que liga para a amiga. Amiga, tu vai à igreja hoje? Vou junto. Tá aí já 10 anos. Porque a palavra, ela tem sentido, ela traz sentido. Quando ela é pregada com gnose e epignose. Não só com sofia. Tu pode botar um cara aqui que não conhece a Deus, ele vai estudar esse texto por um mês, por uma semana, e ele vai aqui dar uma aula disso aqui. Mas você não vai sentir a mesma coisa. Porque vai na sofia, vai na sabedoria humana. Não é homem espiritual. Então nós vamos ficar aqui hoje e a gente volta para falar algumas coisas outras importantes sobre sabedoria, conhecimento e ciência na Bíblia. E depois a gente faz algumas considerações para o dia a dia. A gente vai ser confrontado por essa palavra que está recebendo, mas 2 quartas-feiras a gente fica por aqui. E o que a gente pede a Deus? Que a gente receba de Deus fome como Tiago. Que diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não cobra nada. Sabedoria é gratuito. Ele não lança em conta. Os que não têm, não buscam. Agora, se a gente gasta, irmão, um tempinho na palavra todo dia, não precisa ser todo dia, mas sei lá, alguns dias na semana. Sei lá, você não pode gastar tempo na palavra. Pega a palavra de hoje, bota no teu iPod, no teu celular e vai ouvindo no ônibus. Você passa 2 horas no ônibus mesmo até o centro da cidade. Então vai ouvindo o sermão, vai, volta, não entendeu? Volta. Ouve de novo, anota tudo, chega em casa, amanhã ouve de novo. Vai entrando. À medida que vai entrando, algo vai saindo, irmão. E à medida que vai entrando e algo vai saindo, a gente vai se ressignificando nele. Até que um dia a gente descobre que a gente tem a mente de Cristo. Aí, irmão, o diabo diz assim, perdi. Parte para o outro lado que aquele é mais carnal. Aí você viu que o diabo fugiu de você. As dores da existência, a dor de ser, as adversidades da vida e do mundo, mas nele. E o mundo está cada vez pior. Está assustador. Agora, diga como Josafá, os nossos olhos, porém, estão postos em ti. Aí você vai ouvir de Deus, então na sua peleja, você não terá que pelejar. Postai, você ficar parado e vede o livramento do Senhor. Aplauda ele, vamos embora com a graça do Pai. Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos embora. Oh Deus, obrigado. O nome da minha irmã é Nery Barretos. Se esquecer da Nery, lembro de Neil, Nery Barretos. Se puder orar por ela. Minha irmã querida, minha irmã acima de mim, nós somos 5, eu sou o caçula. E ela é a caçula das meninas, né? Então que Deus possa ter misericórdia da minha mana. Vamos orar. Pai, muitíssimo obrigado. Como a tua palavra nos faz bem, Deus. Mesmo que quando comparando a nossa vida com ela, de alguma forma nós sejamos reprovados. A reprovação nos faz querer melhorar, Deus. Então, Deus, nos diga sempre a verdade, não nos poupe a verdade. Nós aqui em Betânia não queremos ouvir o que queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que precisamos ouvir. Nós queremos ser alguém de quem nós tenhamos orgulho. Queremos a graça de viver amor próprio.
Ou seja, nós não queremos ociosidade, virarmos o túmulo das nossas potencialidades. Nós não queremos ser uma árvore incapaz de viver plenitude porque não dá fruto. Nós não queremos viver interrupções de processo. Nós envelhecemos, não temos força para continuar e recomeçar a vida toda. Nós queremos achar o nosso lugar no mundo e viver em paz, Deus. Dá-nos essa graça da vida simples, mas em paz. Uma vida útil, desenvolvida por uma fé que não seja fútil. E agora que vamos da tua casa, leve-nos para a nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa, e dê-nos um restante de semana de bênção e paz. Nós oramos e fazemos no nome de Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você até domingo, se Deus quiser. Sábado, reunião de mulheres. Não se esqueçam, mulheres não podem faltar 15 horas. Síndrome do ninho vazio. Dá um abraço no teu irmão. Até lá.